E a obrigatoriedade da vacina, hein, para alguns setores da sociedade, depois de algumas cidades obrigarem os servidores a tomarem a vacina contra a Covid-19, como São Paulo e também a cidade de Betim, em Minas Gerais, a discussão chegou agora ao setor privado. O sindicato, que representa os donos de bares e restaurantes de São Paulo, publicou uma nota defendendo que os funcionários que se recusarem a tomar a vacina sejam afastados do trabalho. Já o sindicato dos trabalhadores do setor não assinou a nota porque entende que essa medida atenta contra a liberdade individual. Nós vamos tentar tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Para isso, convidamos o advogado especializado em direito trabalhista do escritório NHM Advogados, Henrique Melo. Obrigado pela entrevista para a gente. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o empregador tem o direito de exigir que um funcionário tome a vacina contra a Covid-19? Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. É um prazer falar com vocês amanhã. Esse é um tema muito controverso, na medida em que nós não temos uma legislação regulando o assunto. O ideal para a segurança jurídica das empresas seria que tivéssemos uma lei estabelecendo até que ponto o empregador pode seguir na aplicação de medidas disciplinares. Na medida em que não temos uma legislação, cabe então a análise dos costumes ou mesmo da jurisprudência sobre o tema. E, recentemente, nós tivemos uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, da 2ª Região, que validou a demissão por justa causa de uma empregada que se recusou a tomar a vacina. Então, já é um indício de como o tribunal poderá se comportar nesses casos. Pois é, esse foi um assunto, aliás, que a gente repercutiu bastante aqui na programação. Era uma auxiliar de limpeza que trabalhava num hospital. E essa discussão, não é, de isso é permitido, isso não é permitido, até que ponto o desejo individual sobrepõe o desejo coletivo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é que o trabalhador que recebeu algum tipo de punição, por exemplo, ou for demitido por justa causa, por não tomar a vacina, como ele pode recorrer? O que ele deve procurar, caso ele queira se opor a isso? Eventualmente, o trabalhador que sofrer algum tipo de medida disciplinar ou mesmo for demitido por justa causa, ele sempre pode recorrer à Justiça do Trabalho questionando essa ação por parte da empresa. Como eu disse, esse é um tema controverso na medida que não temos uma lei que regule o assunto e certamente teremos muitas discussões perante a Justiça do Trabalho a respeito desse assunto. O que deve ser feito e como primeira medida, tanto para a proteção dos próprios trabalhadores e também para que as empresas possam agir corretamente, é a orientação a respeito do assunto. Então, a empresa tem a obrigação de realizar campanhas, e essa é a recomendação para as empresas, junto aos seus trabalhadores, com relação à importância da vacinação e, especialmente, como ela é importante para que a empresa mantenha um meio ambiente de trabalho seguro, que é uma obrigação das empresas, manter um ambiente de trabalho seguro. Agora, vamos imaginar um ambiente de trabalho com 10 pessoas, em que 9 tomem a vacina e uma se recuse terminantemente a tomar a vacina. Ela está, em tese, exercendo a liberdade individual e tomou a decisão de não tomar a vacina, o que imediatamente coloca em risco a vida dos outros 9, que mesmo imunizados, são pequenas as chances, mas podem contrair a doença e, inclusive, são menores ainda, mas podem evoluir para a forma grave da doença e são menores ainda, mas podem, inclusive, morrer por causa da doença. O direito à vida dessas pessoas que podem ser contaminadas por alguém que exige que a sua liberdade individual seja respeitada, não deve se sobrepor na hora de avaliar o que é que tem mais relevância? Estou aqui palpitando e pedindo ajuda para um especialista na área. Com certeza, mas é perfeita a colocação, Rafael, na medida em que, se nós pensarmos aqui em garantias constitucionais, que aplicáveis a todos os cidadãos e aos empregados de empresas, o direito individual, o direito à intimidade ou aquele direito individual do empregado, quando contraposto com o direito coletivo à saúde, à proteção, ele acaba não prevalecendo
sobre o direito coletivo. O que prevalece nesse caso é o direito coletivo, inclusive, a proteção de todos dentro do ambiente de trabalho. À medida que a gente pense, de um lado, num eventual questionamento por parte de um empregado que se recusou a tomar a vacina, de forma injustificada, lógico, quero fazer inclusive uma parte aqui, que os casos médicos, os casos em que exista justificativa, não estão cobertos por essa questão que estamos debatendo. Porém, o direito individual dessa pessoa, ele vai se sobrepor, ou inclusive o empregador tem que mensurar os riscos, porque os outros 9 trabalhadores, utilizando o seu exemplo, uma empresa com 10 pessoas, poderiam também igualmente questionar essa empresa, dizendo: eu estou exposto a um ambiente de trabalho inseguro e a empresa que tem a obrigação de prover esse ambiente de trabalho seguro nada está fazendo para me proteger. Então, é uma situação até muito difícil para as empresas, mas o direito coletivo, nesse caso, se sobrepõe. Nós conversamos com um advogado especializado em direito trabalhista do escritório NHM Advogados, Henrique Melo. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado, Rafael, Elisa. Um ótimo dia. Bom dia. Bom dia.